Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Nessa aula a gente vai fazer um pequeno resumo, né, sobre as crises do petróleo, passando pelos principais pontos, para que a gente tenha um ponto de partida para as nossas futuras aulas, tá? Então vamos lá, vamos começar. Bom, ao longo desse tempo, né, a gente teve pelo menos quatro grandes crises do petróleo. Então, a primeira grande crise em 1973, a segunda crise em 1979, a terceira crise em 1990 e a quarta crise 2001, embora, né, a gente possa apontar também 2003, que é quando os desdobramentos aí do atentado terrorista nos Estados Unidos, do World Trade Center, vão chegar ao seu ápice, né, que é com o início da guerra entre Estados Unidos e Iraque. Então, embora 2003 seja o pico, tudo começa ali ligado aos atentados em 2001. Então a gente vai tentar destrinchar um pouco essas quatro grandes crises, tá? Então a primeira crise, que é de 1973, ela começa, né, com uma retaliação da OPEP contra a influência norte-americana dentro dos conflitos árabes israelenses. Nós já vimos que foram quatro grandes conflitos entre os árabes e os israelenses ao longo da história, e o último foi justamente em 1973, com a chamada Guerra do Yom Kippur, que envolveu aí a Jordânia, o Líbano, a Síria, o Egito, né? Nesses conflitos, Israel sempre aproveitou para expandir o seu domínio, expandir o seu território, inclusive tomando o território da Palestina, né? Limitando a área dos palestinos ali, a faixa de Gaza e a região da Cisjordânia, e sempre com o apoio integral dos Estados Unidos. Sabendo que militarmente não era possível fazer alguma coisa contra os Estados Unidos, a OPEP toma uma medida mais drástica, que é a de cortar pela metade a produção de petróleo. A gente está falando dos maiores produtores de petróleo do mundo, então um corte pela metade é um corte muito significativo. E com isso, diminuindo de forma tão drástica a oferta de petróleo quase que do dia para a noite, os preços dessa commodity eles vão disparar. Então, se a gente tinha ali um barril custando cerca de US$ 2, esse preço vai subir muito, quase ali para casa dos 12, US$ 14 mais ou menos. Isso traz uma mudança profunda no próprio sistema capitalista, como a gente já viu aí em estudos anteriores, né? Você tem o fim, por exemplo, o início do fim do que a gente chamava de capitalismo financeiro, para o começo do capitalismo informacional, enfim. A gente tem uma série de desdobramentos a partir desse momento. Mas o principal é como os países pelo mundo vão se adaptar a esse novo paradigma, né? A partir daí, com o petróleo custando tão caro, muitos países vão procurar ou explorar o petróleo dentro do seu próprio território, ou ainda diversificar as suas matrizes energéticas. Veja que aqui no caso do Brasil, a gente tentou um pouco das duas coisas. Além de começar a prospectar o chamado petróleo offshore, que é o petróleo que a gente retira do oceano, que antigamente não era viável por ser muito caro, mas agora com um preço tão alto se torna interessante, a gente passa a investir em fontes alternativas também, com a construção de hidrelétricas, com investimento na produção de etanol, através de um programa aí que ficou conhecido como Proálcool. Outros países vão seguir a mesma linha, investimentos em energia nuclear, investimentos em energia eólica, enfim. É uma forma de você se adaptar a esse momento de crise e garantir que no futuro a sua dependência de petróleo não seja tão significativa assim, para que você não passe por outros eventos como esse. Uma das exceções é justamente os Estados Unidos. Ao invés de apostar na diversificação das suas fontes de energia, o que o petróleo vai fazer é militarizar esse setor da sua economia. Então, ele vai tentar garantir ao máximo o domínio e a disponibilidade de petróleo para o seu país, investindo pesado no avanço de tropas e no estabelecimento de bases militares nessa região aqui que a gente está vendo, que é a região do Oriente Médio. Tá? Então, a partir disso, a gente vai começar a ver o estabelecimento de bases por toda a região
da Arábia Saudita e, principalmente, o estabelecimento de algumas bases, inclusive no Irã. Quando não é possível estabelecer bases militares, uma das ideias americanas é justamente alinhar governos aos seus propósitos. E um desses grandes aliados, naquele momento, inclusive, era o governo iraniano. O governo do Shah Reza Pahlavi era bastante alinhado ao governo norte-americano, o que favorecia o domínio estadunidense sobre o Oriente Médio e, consequentemente, a disponibilidade de petróleo. Bom, conforme novos países vão procurando diversificar suas fontes, conforme mais petróleo vai sendo prospectado de fontes que antes eram inviáveis, você começa a aumentar a demanda por esse produto, desculpa, aumentar a oferta por esse produto e também a gradativamente diminuir a demanda pelo petróleo da OPEP, o que faz com que o preço volte a um patamar mais aceitável. É lógico, aquele preço que a gente tinha antes de 1983, ele praticamente não vai ser mais praticado. Mas ainda assim o petróleo volta a um preço mais estável. Quando isso acontece, a gente, alguns anos mais tarde, parte para a chamada segunda crise do petróleo, que acontece em 1979 com os desdobramentos da chamada Revolução Iraniana. Essa revolução é bastante complexa, ela também é um marco dentro da nossa história. Eu não vou entrar muito aqui nos pormenores e nem nos desdobramentos desse processo revolucionário, basta que a gente saiba que o governo do Shah Reza Pahlavi está sendo deposto e no seu lugar está surgindo um Estado teocrático, um Estado baseado na religião islâmica, que é comandado pelo Ayatollah Khomeini, que vai passar a ser o principal líder religioso do Irã. Lembrando aí que o Irã é um país islâmico de orientação xiita, inclusive um dos únicos países de orientação xiita em todo o Oriente Médio. A grande maioria aí dos seus vizinhos são países sunitas, incluindo o seu maior inimigo regional, que é a própria Arábia Saudita. Esse novo governo iraniano, ao derrubar o governo anterior, que é o governo do Shah Reza Pahlavi, como uma das primeiras medidas, vai cortar relações com os Estados Unidos. E a Arábia Saudita vê com muito cuidado, com muita restrição, essa ascensão de um governo abertamente xiita, extremamente ligado às tradições islâmicas, porque isso pode desencadear conflitos, isso pode levar a um risco, né, de insurgências por parte de minorias xiitas crescerem no seu território, enfim, isso pode causar uma certa instabilidade aí dentro do Oriente Médio. Então a Arábia Saudita vai ver também com inúmeras restrições esse processo revolucionário. A mesma coisa vai acontecer dentro do Iraque. Tá? O Iraque, como nós já discutimos anteriormente, é um país essencialmente xiita. No entanto, quem está no poder dentro do Iraque são as minorias sunitas. Né? É o governo do Saddam Hussein, um governo sunita, que controla toda essa maioria da população xiita. E ao ver um processo revolucionário desencadeado pelos xiitas, o temor do governo do Saddam Hussein é que a população, que é a maioria e que é xiita, possa se rebelar contra o governo. E em função disso, e também, de certa forma, incentivado pelos americanos e incentivado pelos sauditas, o Iraque vai começar um conflito, uma guerra com o governo iraniano. Veja que essa guerra ela é fundamental para que a gente entenda essa segunda crise do petróleo. Na verdade, desde que o processo revolucionário começou dentro do Irã, já se havia o medo de que isso novamente pudesse levar ao aumento no preço do barril do petróleo. Nesse caso, o que muitos países vão começar a fazer é procurar comprar e estocar cada vez mais petróleo para tentar garantir um preço mais baixo.
E a gente sabe que, pela lógica do mercado, se você do dia para a noite aumenta a quantidade de interessados querendo comprar petróleo, ou seja, se você aumenta a demanda por esse produto, o que acontece? O preço dele sobe. Então a gente pode dizer que o próprio medo de uma nova crise do petróleo favoreceu o acontecimento de fato dessa crise. Com o conflito entre Irã e Iraque, você tem ainda mais pólvora nessa coisa toda para fazer com que o preço dispare novamente. Então, 1979, 1980, a gente novamente vai ver uma subida considerável dos preços dessa commodity. Essa situação vai se manter até quase o início da década de 90. No início da década de 90, Irã e Iraque adotaram um cessar-fogo, só que esse cessar-fogo ele não era tão interessante para o Iraque. Isso porque as reservas de petróleo iraniana são muito maiores do que as reservas que a gente tem dentro do Iraque. Então, com esse cessar-fogo, o que o Iraque pensava é que o Irã talvez pudesse vender esse petróleo, rapidamente se reconstruir, rapidamente se rearmar e assim invadir o Iraque com seu exército, com força total, sem nenhum problema, sem nenhuma restrição. Para tentar evitar isso, o que o Iraque vai fazer é invadir um país vizinho, que é o chamado Kuwait. Esse paizinho aqui. O Kuwait era um grande produtor de petróleo e também um dos aliados norte-americanos, sendo um dos principais fornecedores de petróleo para esse país. Logo, ao invadir o Kuwait, o governo do Saddam Hussein vai conseguir despertar a fúria do governo norte-americano, que vai levar a questão para o Conselho de Segurança e que vai conseguir aval para invadir o Kuwait. Começa assim a chamada Guerra do Golfo. Obviamente, os Estados Unidos não têm muita dificuldade para invadir o Kuwait. Ele rapidamente vai conseguir expulsar as tropas iraquianas, que não terão alternativa a não ser retornar para o seu território, retornar aí principalmente para a capital, Bagdá. Naquele momento, a ideia dos norte-americanos era continuar o avanço, invadir o Iraque e depor o governo do Saddam Hussein. Mas por uma série de motivos, incluindo aí a resistência do Conselho de Segurança, os americanos foram demovidos dessa ideia. Então, o conflito acabou não evoluindo para escalas maiores. No entanto, isso já foi o bastante para que novamente a instabilidade política na região levasse a uma nova escalada de preços. Finalmente chegamos em 2001. Em 2001, o mundo vai ver um dos maiores atentados promovidos em território ocidental até então, que é o atentado do World Trade Center em 11 de setembro de 2001. A partir desse ataque, a política externa americana vai mudar drasticamente, com intervenções cada vez mais significativas, sobretudo no Oriente Médio, que é o palco de atuação desses grupos terroristas que, de certa forma, elaboraram todo o atentado terrorista em Nova York. Um dos palcos de atuação de um dos principais grupos que elaborou, né, o ataque do 11 de setembro é justamente aqui no Afeganistão, que é o chamado Talibã e também a Al-Qaeda. Então, logo após o acidente, né, logo após os atentados, os Estados Unidos vai acabar invadindo o Afeganistão. Veja que, depois de ocupar o território afegão, uma das propostas norte-americanas é invadir também o Iraque, que também é conhecido por ser um país que ajuda a financiar esses grupos terroristas, além de supostamente, nas palavras do governo norte-americano, produzir armas de destruição em massa. Os Estados Unidos tentam levar essa questão de segurança novamente para o Conselho de Segurança, mas o Conselho de Segurança novamente vai barrar uma possível invasão ao Iraque. No entanto, como dessa vez os americanos tinham toda a opinião pública do país mobilizada em função dos ataques do 11 de setembro, ele vai acabar passando por cima das orientações do Conselho de Segurança e, de forma deliberada, com o apoio do Reino Unido, vai invadir o Iraque.
Nesse processo de invasão ao Iraque, os Estados Unidos vai tomar a sua capital, Bagdá, e vai acabar depondo o governo do Saddam Hussein, que posteriormente seria capturado e morto. Veja que mais uma vez temos uma grande instabilidade na região. Ao derrubar o governo do Saddam Hussein, você cria um problema gigantesco para o governo que viria posteriormente. Seria um governo xiita, que é a maioria da população? Seria outro governo sunita? Um governo xiita, quais seriam as suas relações com o Irã? Que riscos isso poderia trazer para a Arábia Saudita? Então, toda a imprecisão que se deu no cenário do Oriente Médio para o futuro acaba fazendo com que o preço do petróleo volte a atingir patamares extremamente elevados. Além disso, as tensões criadas entre Irã e Arábia Saudita, com todo o contexto do conflito, vão colaborar bastante para esse cenário. Enfim, com isso tudo, a gente passa a registrar recordes históricos no preço do barril do petróleo, que chega a ultrapassar aí $200 em alguns momentos específicos. Conforme o tempo vai passando, ao chegar mais ou menos aí em 2014, 2015, 2016, a gente vai vendo o preço começar a se controlar novamente, inclusive chegar a patamares mais baixos, na casa dos $30 o barril, coisa que a gente não via há muito tempo. Mas isso daí já é assunto para uma outra aula. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.